Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início ao culto, nós vamos ter uma palavra de oração neste momento. Gracioso Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, nós estamos em tua santa presença outra vez, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Antes de tudo, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossos erros, nossas fraquezas, e nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, meu Pai. Pedimos misericórdia e compaixão em favor de cada um de nós, que somos humanos. E agora também, Senhor, que estamos começando este culto, nós agradecemos pela vida, agradecemos pela saúde e também pela igreja do Senhor que se reúne ao redor da palavra, em torno deste culto, para ser abençoada. Nós todos queremos receber a bênção do Senhor e nós suplicamos estas bênçãos a Ti. E nós pedimos a direção do Senhor para este culto, ó Pai, que o Senhor nos ajude, nos dê a inspiração e que assim o Teu nome seja glorificado e que o Teu povo seja edificado, seja abençoado, seja alimentado para a glória do Teu santo nome. Nós pedimos tudo isto e Te agradecemos humildemente, ó Pai, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.
Bom, nós vamos ler a Escritura no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6, começando no versículo 7. Livro de Juízes, capítulo 6, começando no versículo 7. E se o Senhor permitir, nós queremos ainda tentar fazer um arremate na mensagem quem é esse Melquisedeque, não é? Que nós temos vindo estudando ela e já está chegando ao final. Vamos ver se nós fazemos um arremate ali, não é? Um fechamento. Nós temos então a parte de cânticos agora, a sessão de louvores, de adoração, né? Todos adorem, todos louvem ao Senhor com alegria, com a alma mesmo, porque Deus está presente, não é? Em nossas vidas, e Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser louvado. Adore ao Senhor com a alma, com o coração, não é? E também nós teremos depois a oração da fé em favor dos enfermos, dos necessitados, dos aflitos, dos que precisam de ajuda, não é? Nós vamos orar também temos as ofertas, enfim, vamos fazer o nosso culto conforme a direção do Espírito Santo de Deus, não é? Vamos cantar agora então, vamos adorar o Senhor e depois a gente volta com a segunda parte. Cantemos. História de Cristo, grava em meu coração. Conta-me história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me como seus anjos deram-lhe honra ao nascer. Senhor, paz na terra, ao céu fizeram ascender. Conta-me história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me história de Cristo, quando na cruz expirou. Conta-me como choraram e como ressuscitou. Essa história tão terna, vejo o seu grande amor. Sempre servi-lo, é meu Senhor e Salvador. Conta-me história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me história preciosa, conta-me com emoção. Essa história bendita deves contar com amor, ao mundo todo falando de seu poder salvador. Hoje no céu intercede esse fiel Redentor. Aceitam seu favor. Conta-me história de Cristo, grava em meu coração.
Salvador, de sua eterna graça, de seu imenso amor. Se nessa história vou falar pra sempre com fervor, pois muitos ainda vivem nas trevas e na dor, e mesmo lá na glória, no bom e eterno lar, tão linda é nossa história, eu hei de celebrar. Trouxe nela a história de Cristo Salvador, de sua eterna graça, de seu imenso amor. Essas mãos de meu mestre que bandeirão a multidão, chamando gentis criancinhas e abençoando-as então. Oh, pelas mãos, as mãos do Senhor, crucificadas por ti, mãos que serviram em santo amor, mãos que navegaram por ti. Aos pobres e fracos erguiam, curavam qualquer sofredor, serviam choupando as humildes, exemplificavam o amor. As mãos do Senhor, crucificadas por ti, mãos que serviram em santo amor, mãos que navegaram por ti. E hoje o caminho, a cidade, da qual é Deus Pai construtor, estão essas mãos aí de cargos, estendem-se a ti, pecador. Oh, pelas mãos, as mãos do Senhor, crucificadas por ti, mãos que serviram em santo amor, mãos que navegaram por ti.
Jesus, eterno lar. Eu quisera andar com Cristo, ver suas santas mãos curando, os seus lábios sempre pregando o infinito e divinal amor. Com Cristo estar, com Cristo andar, sentir em mim essa emoção. Vencer, Senhor, e um dia sentirei bem junto a ti, Jesus, o eterno lar. Eu quisera estar com Cristo, de joelhos no implorando de Deus conforto, pra seu filho suportar a cruz. Com Cristo estar, com Cristo andar, sentir em mim essa emoção. Vencer, Senhor, e um dia sentirei bem junto a ti, Jesus, o eterno lar. Eu quisera estar com Cristo quando ao céu subiu na nuvem. Eu quisera subir com Ele para sempre tê-lo junto a mim. Com Cristo estar, com Cristo andar, sentir em mim essa emoção. Vencer, Senhor, e um dia sentirei bem junto a ti, Jesus, eterno lar. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus aceite a adoração do seu povo, a adoração dos seus filhos. Ele é digno de ser adorado. O único que é digno de louvor é o Senhor nosso Deus, não é? E agora, então, nós vamos ler primeiro a Escritura, depois a gente vai orar, não é? Nós vamos orar. Então, é uma Escritura um pouquinho extensa. São vários versículos, não é? Vamos aqui. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse:
O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então, o Senhor, esse aqui é o verso 14. Então, o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. O anjo disse para ele, não é? Aqui a Bíblia está dizendo que é o Senhor. Disse para ele: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de uma efa de farinha e carne, pôs num cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho. E lhe ofereceu. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura. Agora nós vamos orar, não é? Você que tem uma necessidade, que está aflito, que está com dores, está oprimido, não é? Coloque agora na presença do Senhor a tua necessidade. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é capaz de resolver o teu problema. Ele é benigno, Ele é complacente, não é? Esse é o Senhor nosso Deus em quem nós cremos. Então vamos colocar agora as nossas necessidades diante dEle e Ele sabe melhor o que fazer, não é? Oremos então. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos orando, Senhor, com os nossos olhos fechados, falando com o Senhor, Pai, mais uma vez pedindo perdão pelas nossas indignidades, pelas nossas fraquezas. Ó Pai bendito, olhando nós para nós mesmos e depois olhando nós para o Senhor, quem somos nós? Não somos nada mais que pó e cinza, Senhor. Então nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós nos humilhamos perante o Senhor agora, meu Pai.
E o Senhor que conhece as nossas necessidades, o Senhor que conhece a necessidade dos teus filhos, das minhas irmãs, dos meus irmãos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, aqueles que estão precisando da bênção, precisando de saúde, precisando de uma vitória, da solução de algum problema, meu Pai. Estende tuas santas mãos nesta hora, a tua benignidade, a tua longanimidade, e compadece-te, Senhor, daqueles que estão necessitados, porque nós cremos que o Senhor é Deus, nós cremos que o Senhor é a fonte de toda bondade, de toda graça, de toda misericórdia. A Bíblia diz que a tua benignidade dura para sempre, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, nossos erros, e é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Me veio o desejo de ler essa escritura hoje, não é? Porque, não sei porquê, na verdade. Porque o quê, né? Não sei porquê. Me veio o desejo, veio um desejo na alma de ler essa escritura. Eu não sabia exatamente o capítulo que estava. Precisei ficar procurando na concordância bíblica, não é? Para achar aonde estava, em que capítulo estava. Eu só me lembrava que era um velho com um bastão, que assentou-se embaixo da árvore, né? Ali. E nós estávamos lendo, eu não sei por onde eu vou começar, não é? Não sei se eu vou lá para a mensagem agora, eu fico aqui primeiro um pouco na escritura que nós lemos, né? Porque são coisas tão tremendas. Então, nós estávamos lendo a mensagem do profeta, e onde paramos no último culto, né? E eu achei que aquele assunto não ficou bem claro para aqueles que não conhecem bem a mensagem. Era bom que se desse mais uma clareada no assunto, para ficar claro, para bem nítido para as pessoas saberem, não é? Vocês se lembram que o profeta havia dito, quem estava acompanhando o último culto, né? Se você não acompanhou, você entra lá no canal e olha o culto do dia 9, o último culto que nós tivemos, do dia 9 agora de agosto. Aí você vai ver o profeta explicando ali, já para o finalzinho do culto, que em todos esses tempos, em todo o Novo Testamento, nunca houve um mensageiro, um profeta, com o nome que terminasse em An, né? E aí ele começou a mostrar um pouquinho, eu achei que ele ia deixar mais claro, mas depois ele já parou logo e já começou a oração, não é? E eu fiquei desejoso de voltar um pouquinho ali, para dar mais uma clareada no assunto. Porque Abraão, ele chamava Abrão, não é? E aí depois do encontro dele com o Senhor, então, ele se chamou Abraão. E em inglês, escreve-se Abraham, com um H no meio, não é? E fica 7 letras. Abraham, fica 7 letras. Se não tivesse o H, seriam 6 letras. Mas como no inglês tem o H, então são 7 letras. E aí vocês se lembram que ele citou o nosso saudoso evangelista Billy Graham. E ele disse, observem que Graham são 6 letras. Termina com An, mas são 6 letras. E uma coisa que nem todo mundo tem conhecimento, eu achei que era necessário que se fizesse isto, o nome de Branham, se você colocar as letras, né, B-R-A, e até chegar no final, dá 7 letras. Só que não tinha um H no nome original de Branham, da família Branham. Não tinha o H.
Mas parece que o cartório lá, o escrivão que fez o registro, por algum motivo desconhecido, colocou Branham com H. Aí ficou 7. Era 6, ficou 7. Né? Então, isso aí são coisas importantes, mas são coisas para crentes. Se for incrédulo, não vai adiantar isso, né? Não vai adiantar nada. Se for igual da estirpe dos sacerdotes, que ele disse que uma mulher samaritana tinha mais conhecimento de Deus do que o grupo inteiro de sacerdotes daquele dia. Então, se a pessoa for igual ao sacerdote, não vai adiantar nada. Mas se for igual à mulher samaritana, vai adiantar, porque alguma coisa vai falar dentro dela, dessa pessoa, né? Dentro da alma. Então, o nome de Abraão foi mudado de Abrão para Abraão. E o caso do irmão Branham foi um caso típico também, atípico, não é? Porque o escrivão, por motivo desconhecido, colocou um H no seu nome, que anteriormente a família não tinha esse H. Então, ele já explicou isso, eu estou dizendo isso porque ele já explicou isso em outra mensagem, não é? Então, o nome dele também tem 7. Aí ele citou, observe que o irmão Billy Graham, que termina com an, foi um evangelista mundial para todas as igrejas, para o mundo inteiro. O irmão Billy Graham parece que veio no Brasil 5 vezes, se eu não estiver enganado, não é? E ele tinha 6 letras e terminava com an. E o nome do irmão Branham tinha 6 também, mas daí no seu nascimento o escrivão colocou 7, pôs um H no meio, ficou 7 e termina com an. Era isso que ele queria dizer. E aí, lá com Abraão, vieram 3 anjos, não é? Quando ele estava ali embaixo, nos carvalhais de Mamre, vieram 3 anjos e quando ele avistou aqueles 3 homens, ele se adiantou, prostrou-se e disse, meu Senhor, porque um deles era o Senhor, e 2 deles eram anjos, que desceram para Sodoma para tirar Ló de lá, porque eles iam incendiar a cidade de Sodoma. E um ficou com Abraão, né? E Abraão é o tipo da noiva de Cristo. E Ló é o tipo da igreja que passa pela tribulação. Isso é muito importante saber isto, você ter esse conhecimento. Ló é o tipo da noiva que passa pela tribulação, porque você vai ver que Ló era justo. A Bíblia diz que ele era justo. E a sua alma se afligia com o pecado de Sodoma e de Gomorra. E ele chegou a ser até juiz na cidade. Ele chegou a ser o prefeito da cidade, não é? Ali em Sodoma. E Abraão não chegou a ser prefeito de nada. Nem juiz, nem prefeito de nada. Ele era apenas um lavrador lá, cuidando do seu gado, das suas ovelhas, não é? Então, um deles, que era o Senhor, ficou com Abraão. E 2 desceram para Sodoma. E vocês se lembram que ele mencionou dois nomes, Oral Roberts e Billy Graham. E ele não mencionou o nome do terceiro, né, ali. Por isso que eu achei que era necessário que se fizesse esse esclarecimento. Ele não mencionou o nome do terceiro. E aí, Sodoma pegou fogo, não pegou? Né, foi incendiada. E o Senhor Jesus Cristo disse, como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Porque Filho do Homem é um profeta. E o irmão Billy Graham não era um profeta. Ele era um grande evangelista, mas ele não era um profeta. E Oral Roberts também foi um grande homem, pregador de cura divina e tudo, mas não era um profeta. E o irmão Branham, também contemporâneo deles, foi um profeta. Então aqui nós temos o restante da mensagem que nós vamos ler, se Deus permitir, não é? Então você vai ver que era diferente o ministério desses 3, não é? Ele já tinha dito que quando o Senhor Jesus Cristo chegou no poço ali de Jacó, né, falar com a samaritana, qual foi o sinal de Messias?
foi que ele revelou o segredo dela, dos corações. E estava revelando o segredo do coração dela, não é? Então, esse é um dos sinais de Messias. E nesta era agora do nosso tempo, nesta mensagem profética, o Senhor Deus fez a mesma coisa, revelando o segredo dos corações. Então era isso que ele queria mostrar, e eu achei que nós teríamos que voltar ali para a gente dar uma recapitulada para podermos clarear mais um pouco, para não deixar dúvidas para as pessoas que querem saber mais, não é? Mas vamos então ficar um pouquinho aqui na Escritura, depois nós seguiremos em frente lá. Então nós vemos aqui que eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas, né? Eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas e eles vinham, eles saqueavam, eles oprimiam e tudo mais, né? E Gideão, aqui na escritura que nós lemos, Gideão disse, a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo ali para depois guardar, para proteger dos midianitas, porque eles vinham e roubavam, eles saqueavam. E você sabe que uma pessoa que rouba o que é do outro não pode ser uma pessoa honesta, não pode ser de Deus. Deus não rouba nada de ninguém, né? Deus, quando ele tirou Maria Madalena das mãos de Satanás, ele não roubou ela. Ele simplesmente resgatou o que era seu, que havia sido roubado. Quando ele tirou a samaritana das mãos do diabo, ele não roubou ela do diabo. Ele simplesmente tomou-a de volta. O diabo é que a tinha roubado. E assim foi conosco. Quando ele tirou você do pecado, tirou você das garras do diabo, ele não roubou você. Ele simplesmente te tomou de volta, porque você já era dele. Então, o que rouba é o diabo, não é? A Bíblia diz assim, que ele é ladrão e salteador, e o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas ele disse, mas eu vim para que tenhais vida, e a tenham em abundância, né? Se eu for reler de novo, o tempo vai todo aqui, né? Eu não poderia ler tudo aqui, mas eu quero pelo menos alguns tópicos, né? Vamos aqui para o verso 8, né? O 7, deixa eu ver aqui. Enviou o Senhor o 8, e enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque eles saíram de lá do Egito e foram para a terra dos amorreus, não é? E era para eles não ter medo que o Senhor seria com eles. É o Senhor que tinha dado aquilo para eles, não é? Mas não destes ouvidos à minha voz. Então, o Senhor estava reclamando ao desvio dos filhos dele. Vocês não deram ouvidos. Agora aqui vem o 11, né? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. Então, esse anjo do Senhor era um homem, um velho, não é? Com aquele bastão na mão dele. E eu fiquei pensando nisso. Eu pensei, ô Senhor, como é que eu vou fazer a gravação agora com os olhos todos vermelhados assim, né? Mas é vermelhado de choro, né? Por causa da visitação do Espírito Santo, né? Então, eu fiquei pensando, meu Deus,
Não é? Que coisa, como que o Senhor... E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, ou não diz? Na sua Bíblia não diz isso? Que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, se ele fez essas coisas no passado, ele ainda faz agora. Então, ele veio, esse homem, esse senhor idoso, né, sentou lá, embaixo do carvalho, e ele tinha um bastão na mão. Olha isso. Vamos acompanhar aqui, né? Então, Gideão, seu filho, já falou o nome do pai dele aqui, né? Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Aleluia. O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu senhor. Desculpa aqui. Ai, Senhor meu. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. E nós estamos passando essa luta, essa tribulação. Ô meu irmão, minha irmã, quem sabe essa tribulação tem alguma coisa a ver? Por que será essa tribulação? Não é? Por que será essa enfermidade? Por que será isso? O que pode ser isso? Não é? Então ele disse: agora o Senhor nos desamparou. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Eu gostei disso aqui, viu? Vai nessa tua força e livrarás os israelitas das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Pronto, quer dizer, vai com essa força, com essa coragem. Você tem essa determinação, você não tem medo de feitiçaria, você não tem medo de demônio, você não tem medo de nada. Vai nessa força que você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Você vai nessa força que você livra a sua família. Vai nessa força que você livra, você traz a vitória, você derrota Satanás, você derrota o demônio. Aleluia. Vai nessa força. Ele diz: não te enviei eu, quer dizer, eu não estou te enviando? Aleluia. Glória a Deus. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Quer dizer, eu sou o menor de todos. Eu sou mais humilde. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou livrar Israel agora? Justo eu, tenho outros muito melhores, mais capacitados e tudo, Senhor meu, não é? Mas ele já tinha dito: já não mandei? Já não te enviei? Vai, né? Vai. Aleluia. E o Senhor, agora, aqui, tá, na minha Bíblia, aqui está com letra maiúscula, Senhor, viu? Está dizendo aqui: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Pronto. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Quando a promessa vem para você, vem para nós, você não tem que temer nada. Você vai e vai ferir os midianitas como se fosse só um homem só. E ele disse, 17 aqui, o verso 17, e Gideão disse, né? E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal do que és tu que falas comigo. Bom, então, Senhor, se na verdade
é o Senhor mesmo, que era um homem, né? Era um velho. Como é que ele ia saber que era o Senhor? Né? Assim, literalmente, humanamente falando, poderia se saber pela fé, né? Mas era um homem idoso, com um bastão, estava sentado ali, embaixo da árvore. Quer dizer, então, se és tu mesmo que fala comigo, então o Senhor me dá um sinal. Rogo-te que daqui não te apartes. O Senhor não vai embora, não, né? O Senhor não vai embora, não. Daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que voltes. Pode ir buscar, que eu fico esperando aqui, né? Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães asmos de uma efa de farinha e carne, pôs num cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Eu fico tão maravilhado quando eu vejo homens tementes a Deus, homens e mulheres de fé, pessoas tementes, pessoas que temem ao Senhor. Só a palavra que é falada já traz um regozijo na alma da gente, não é? Então, trouxe, voltou, falou, o Senhor espera que eu vou buscar um presente para o Senhor. O presente dele seria um sacrifício, né? Que ele faria para o anjo do Senhor, né? E ele falou, pode ir que eu vou ficar esperando. Então ele foi e trouxe, aí ofereceu a ele. Verso 20. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha. Essa pedra, né? Essa rocha aí. Põe sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. Ponto final. E assim fez. Então o homem mandou, né? Pediu para ele fazer isso, ele colocou a carne lá, os pães ali, derramou o caldo por cima ali, como se tivesse irrigando para alguém comer, né? Se a pessoa fosse comer, misturaria com o caldo, né? E colocou ali, pronto, tá feito. O que o Senhor pediu tá feito, né? E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos, então subiu um fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Aleluia, glória a Deus. Como já dissemos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não é? A gente pensa assim, mas anjos apareceram só no passado. Nós não estamos mais na era de anjos. Como não? Como não estamos na era de anjos? É claro que estamos, sim. Eu me lembro que na década de 70, ali pelo ano de 74, por aí, nós, um grupo da igreja na qual nós congregávamos, a gente ia orar aqui, indo pela Via Anhanguera, sentido Campinas. Para quem mora aqui na cidade americana, sabe o que eu estou falando, né? Ali onde existe o pedágio agora, indo para Campinas, do lado esquerdo era um caule-pau. Então, nós tínhamos um irmão que morava do outro lado, assim, ali. Então, nós íamos todos ali, nos reuníamos ali, depois íamos orar lá no eucalipto, né? E um dia, nós fomos lá, um sábado depois do culto, e nos ajoelhamos, e de repente os irmãos começaram todos a ficarem fervorosos, e a falar em línguas estranhas, e tudo, e eles diziam, o anjo do Senhor está aqui, irmão, né? Irmãos, o anjo do Senhor está presente. E a gente que é crente, a gente fica maravilhado, mas eu também queria ver o anjo, não é? Então eu dizia para o irmão que estava do meu lado, irmão, cadê o anjo? Onde ele está? Mostra para mim, eu quero ver também. Ele dizia, ali, irmão, ó, ali, mas eu olhava, mas eu não via o anjo. Eu não consegui ver o anjo. Eu fiquei muito triste nessa noite. Ao invés de eu voltar alegre para casa, eu voltei triste. Falei, Senhor, todo mundo viu o anjo, só eu que não vi.
Então quer dizer que o Senhor não quer nada comigo, é isso? É isso mesmo? Quer dizer, o Senhor nem me vê, o Senhor nem sabe que eu existo, não quer nada comigo, não tem nada para mim. Voltei para casa, muito triste, muito abatido. Aí não passou tempo nenhum, o Senhor me mostrou o anjo. Eu vi o anjo, mas você sabe qual anjo que eu vi? O 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Aleluia! Você viu? Agora, porque eu estou falando isso, porque é o seguinte, compara isso que eu estou te falando aqui com aquilo que aconteceu com Gideão. Era um homem lá sentado e conversou com ele de roupa, de camisa, do jeito que eles se trajavam lá normalmente, né? No seu lugar lá. Então, era um homem, mas era o anjo do Senhor. Aí quando passou, eu voltei muito triste para casa, falei, acho que Deus não quer nada comigo, né? Todos os outros são bons para ele, mas eu não sou, né? Fiquei muito triste. Aí, nesse inteirinho, o Senhor me mostrou. Eu vou mostrar para você um anjo que eles não viram, né? E era o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10 e versículo 7. Nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou seus servos os profetas. Aleluia! Você diz, mas esse anjo aí não é um anjo do jeito que eu queria ver, não. Mas você não queria ver um igual Gideão, viu? Pois eu vi um igual de Gideão. Um homem, não é? Só que ele tinha o bastão, ele tinha o cajado na mão. A palavra. Aleluia! Mas vamos aqui, né? Mais um pouquinho aqui só então. E aí, quando ele tocou com o cajado lá na carne, subiu o fogo da rocha e queimou tudo, e o anjo desapareceu da presença dos olhos dele. Verso 22. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face, e agora? Eu vou morrer? Agora, né? Eu vou morrer porque eu vi o anjo do Senhor, falou comigo face a face. Aleluia. Porque você sabe que lá no Jardim do Éden, quando eles pecaram, Adão e Eva pecaram, o Senhor Deus os expulsou de lá. E ele colocou lá 2 anjos na entrada do caminho que dava acesso para a árvore da vida, com uma espada fora da bainha. Se você passar aqui, você morre. Agora você não passa, não. Ninguém passa para lá mais para comer o fruto da árvore da vida, não. Né? Porque agora, se comesse daquele jeito em pecado, vivia eternamente perdido. E não podia viver eternamente perdido. Né? Então agora Deus tinha que realizar o plano do sacrifício, da redenção. Então, Gideão pensou, agora eu vi o anjo do Senhor, com certeza eu vou morrer, né? Mas é interessante isso, viu? Porque todo ser humano, todo homem, toda mulher que come da árvore da vida, morre. Morre. Passa pela espada, que é a espada da palavra, e morre o velho homem. E fica uma nova criatura, nasce uma nova criatura. O velho morre, tem que morrer mesmo, pela espada da palavra, né? Verso 23, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Aleluia. Por que ele não podia morrer fisicamente? Porque ele tinha que libertar os midianitas. Ele tinha que libertar Israel das mãos dos midianitas. Ele não podia morrer por causa disso, né? Então aqui no 24, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe, o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas, né? Então é isso. Mas deixa eu ver aqui como é que está nossa hora aqui, nosso relógio. Dá para nós
irmos aqui então, né? Um pouco aqui, eu já fiz aquela base sobre a questão do nome, não é? 7 letras, 6 letras. Depois, se você não conseguiu pegar bem, volta e escuta outra vez, né? Agora, no 167, aqui, da mensagem Quem é esse Melquisedeque, vamos aqui um pouco, então, enquanto o tempo nos permitir. Agora, não conheço a vocês. Agora o profeta irmão Branham dizendo para aquela audiência que estava ali presente naquele dia, que ele estava pregando, né? Ele diz, agora, não conheço a vocês. Conheço a umas pessoas. Conheço este moço assentado aqui, conheço a Billy Dalk assentado aqui, mesmo. Eu quero... Aqui estão o irmão Blair, Rudney, Koch. É difícil ver ali fora, desse lado. Neste momento, não posso ver a ninguém em realidade que eu conheça. Agora, quantos aqui dentro sabem que eu sou desconhecido a vocês? Levantem as mãos. Em ambos os lados, quantos aqui dentro têm algo mal, algo que vocês sabem que eu não sei nada? Queiram levantar as mãos. Agora, seria total, absoluta, totalmente, né? Absoluta, totalmente. Impossível que eu soubesse qualquer coisa de vocês. Que nós estamos falando de anjo, não é? Do anjo. O anjo era um homem e tinha um bastão, mas não parecia que era um anjo, parecia que era um homem, um humano, não é? Era um humano, na verdade. Uma teofania, talvez, né? Então, é totalmente impossível que eu soubesse qualquer coisa de vocês. De outra maneira, então, teria que vir de alguma revelação do Espírito. E sendo que tenho falado a vocês todas estas noites, e nesta noite que ele não está morto, ele é o Senhor, né, Jesus Cristo, que ele não está morto, ele está aqui, e prometeu fazer a mesma coisa, e prometeu que viria um tempo nos últimos dias, quando Malaquias 4, e segundo São Lucas, que ele apareceria outra vez em forma humana entre sua gente. É aquilo que está escrito lá. Assim como foi nos dias de Sodoma, e também nos dias de Noé, né? Será nos dias da vinda do Filho do Homem. Dias, no plural. No tempo de sua mensagem, né? Então, ele está citando isto aqui, né? E faria as mesmas coisas, e a revelaria as mesmas coisas, o mesmo sinal de Messias. Quantos sabem disso, vocês, leitores da Bíblia, sabem que isso é a verdade? Digam amém. Todos devem ser leitores da Bíblia. Agora, eu sei que é estranho às pessoas de hoje, porém, ainda é a verdade. Essa é a razão porque eles não conheciam a Jesus de Nazaré. Eles conheciam seu credo da igreja, porém, não o conheciam, mas ele veio exatamente da maneira que a Bíblia disse. Não um teólogo, não um sacerdote, ele veio como um profeta e os seus não lhe receberam. Agora, Deus cumprirá a sua palavra, e se acontece que caia sobre alguém que conheço, então eu buscarei alguém mais. Vem, quero alguém que não conheço e quero que vocês orem. Então ele está dizendo, se a revelação caísse sobre alguém que ele conhecesse, ele preferiria então que
fosse sobre uma pessoa desconhecida, para não restar dúvidas, né, a respeito da operação do Espírito ali. Agora, olhem, havia uma mulherzinha uma vez que tinha uma enfermidade. Ela havia gastado seu dinheiro com os médicos. Eles não puderam lhe fazer nenhum bem. E ela disse, dentro do seu coração, se eu puder tocar nas vestes desse homem, serei curada. Recordam vocês do fato? E assim ela se adiantou até tocar em seu vestido e voltou e se assentou. Agora, escutem de perto. E então, quando ele fez isto, quando ela fez aquilo, Jesus se voltou e disse, quem me tocou? Né? Alguém me tocou? Quem me tocou? Né? Começou a olhar ao redor, né? Quem me tocou? Olha isto. Pedro, o apóstolo, lhe repreendeu. Ele pode haver dito algo como, Senhor, não diga uma coisa como esta. As pessoas pensarão que há algo errado contigo, porque quando tu lhe pediu para que comessem de sua carne e bebessem do teu sangue, eles já pensam que tens algo errado. E tu dizes, quem me tocou? Toda a multidão está tocando em ti. Quer dizer, São Pedro, olha isto, São Pedro era um apóstolo, era um discípulo, comia, bebia, dormia junto com ele. Né? Olha isso. Então ele disse, Senhor, todo mundo está te tocando, está te apertando, está te espremendo, e o Senhor pergunta quem me tocou. Isso vai pegar mal, porque outro dia o Senhor já falou que tinha que comer sua carne e beber seu sangue. E o pessoal foi tudo embora da igreja, do culto. Agora o Senhor está falando de novo, isso aí não vai ficar bem, né? São Pedro disse para ele. Ele disse, sim, porém eu tenho conhecido que tem saído virtude de mim. Nem São Pedro não estava sabendo daquilo. Eu tenho conhecido que tem saído virtude de mim. Essa foi uma classe diferente de toque. Alguém veio e me tocou pela fé, propositalmente. Foi uma classe diferente de toque. Aleluia. Agora, qualquer pessoa sabe que virtude é força. Tenho me sentido fraco. Tem saído virtude de mim. Quando ela tocou nele, no corpo dele, na carne dele, ele sentiu fraqueza. Talvez ele sentiu um certo tremor, alguma coisa assim. Ele sentiu alguma coisa que saiu força dele, saiu virtude, energia, porque estava curando a mulher. Estava indo para ela, para curar ela, não é? E ela ficou quietinha lá, um pouco, não é? Aleluia. E ele olhou ao redor no público até que encontrou a mulherzinha e ele disse do seu fluxo de sangue e ela sentiu em seu corpo que esse fluxo de sangue havia estancado. Agora, a palavra grega aí é sozo, S-O-Z-O, sozo, que quer dizer absolutamente salvo, física ou espiritualmente. Exatamente o mesmo, somente salvo. Ele é seu Salvador. Aleluia. Agora, se esse era ele ontem, e a maneira em que ele atuou para provar que ele estava entre as pessoas, o Messias prometido, e essa é a maneira em que ele se identificou e prometeu, por meio da Bíblia, que ele faria a mesma coisa agora, não teria ele que fazer a mesma coisa? Vocês dizem, disse ele acerca da cura dos enfermos? Sim, os hebreus, a Bíblia, onde
acabo de ler, disse que Jesus Cristo é agora nosso, olha isto, hein? Jesus Cristo, aos Hebreus, né? Jesus Cristo é agora nosso sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Está escrito isso na carta aos Hebreus? Está. Ele é o nosso sumo sacerdote hoje, que é capaz de ser tocado pelos sentidos das nossas enfermidades. Não está escrito lá? Está escrito lá. Né? É que nós nos esquecemos da Bíblia, por isso que nós precisamos de um profeta. Os teólogos não sabem essas coisas. Nós precisávamos de um profeta para mostrar para a gente a parte minúscula que está oculta ali, né? Sentido de nossas enfermidades. Então, se ele é o mesmo sumo sacerdote que ele era, então, como atuaria ele agora? Ele teria que atuar da mesma maneira que ele o fez, então, se ele é o mesmo sumo sacerdote. Agora, vocês podem... Eu não sou seu sumo sacerdote. Vocês poderiam tocar em mim e seria exatamente como tocar em seu marido, não é? Eu não sou ele, é isso que ele quer dizer, eu não sou Jesus, não é? Seria exatamente como tocar no seu marido, ou em seu irmão, ou em qualquer coisa mais, em um homem. Porém, deixe que sua fé toque nele e olhem o que sucede. Aí é que está a diferença. Deixa que a sua fé toque nele, aí você vai ver o que sucede, né? Agora, se eu sou o servo de Deus e lhes tenho dito a verdade, Deus vindicará que essa é a verdade. E isso provaria que Jesus Cristo vive esta noite parado aqui. É isso correto? Agora, tenham vocês fé. Só um lado por vez. Um lado. Tenham vocês fé ali fora. Aqui abre parênteses. É melhor que eu fique aqui no microfone, porque eles não podem me ouvir. Fecha o parênteses. Alguém somente olhe para Deus e diga: Deus, esse homem não me conhece, não sabe nada de mim. Sou um perfeito desconhecido para ele, porém, deixe que minha fé toque em ti, Senhor, e tu sabes o que tenho, Senhor, tu sabes tudo de mim, sabes quem sou, tal como sabias quem era Pedro, tal como conhecias a Natanael, tal como sabias o que tinha a mulher do fluxo de sangue. E este homem me diz que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Senhor, deixe que a minha fé toque em ti, e ele fará isto e, infelizmente, provará a si mesmo aqui. Quantos de vocês crerão nele com todo o seu coração? Sim, ele o fará. Pelo menos a uma ou duas ou três pessoas para um testemunho. Deus lhe abençoe. Aleluia. Então veja bem, ele disse, eu não sou ele, né? Mas acontece que aquele anjo lá era um homem com um bastão na mão e depois a Bíblia o chamou de Senhor. Não foi? Que eu frisei aqui com letra maiúscula, disse-lhe o Senhor, não é? Então, são mistérios muito profundos. Nós não acreditamos que o irmão Brana é o Senhor, não é? Qualquer crente de fé real, verdadeira, não acredita nessas coisas, que ele é o Senhor Jesus Cristo. Mas Deus faz isso, ele usa o humano para fazer isso, as coisas dele. Ele usa o humano, né? Um humano rendido a ele. Agora, Deus Pai, isso está totalmente fora das mãos de qualquer homem. Teriam que ser fenômenos sobrenaturais.
Assim eu oro que tu me ajudes agora, Senhor. Estou em tuas mãos, faça comigo como tu queres. No nome de Jesus. Amém. Agora, não estejam nervosas, mas humildemente reverentes. Digam, Senhor, te servirei. E isso será uma verdade que, se eu pudesse tocar em teus vestidos, então respondas por esse homem. Isso me provará que o que ele disse é a verdade. Isso é correto. Quantos alguma vez têm visto a fotografia dessa luz? Está por todas as partes do país, em todas as partes. A ciência a tem tomado e a tem examinado, e em todas as partes. Agora, ela está aqui mesmo, não a foto, né? É a luz mesmo. Ela está aqui mesmo agora. O mesmo que falou sobre casamento e divórcio, o mesmo que estava sobre a montanha e sacudiu os montes ali atrás, o mesmo que estava aqui embaixo no rio em 33, quer dizer 1933, o mesmo ontem e hoje e para sempre, ele é o mesmo. Agora, ali está uma mulher, e ela reconhece agora que algo tem ocorrido. Essa luz está pairando bem sobre ela. Ela está sentada aqui mesmo. Ela está suéter verde ou algo. Não conheço a mulher. Suponho que somos desconhecidos um ao outro. Isso é correto? Crê você que Deus, você tem necessidade de algo e crê que Deus pode me revelar qual é a sua aflição? E se ele o fizer, então você sabe que terá que ser um poder sobrenatural, porque eu não conheço. E terá que vir pelo sobrenatural. Depende do que você pensa que é. Você pode ficar ao lado de seu sacerdote, chamar isso de diabo, ou pode tomar o lado do crente e chamar isso de Deus. Seja o que for que você crer, é dali que virá a sua recompensa, daquilo que você crê, né? Oh, meu Deus, está dando a hora ali. Sim, Deus me revela a sua aflição, pelo menos um para nós terminarmos, né? Deus me revela a sua aflição e aceitará como sua expiação por essa aflição? Não sei qual é a sua aflição, porém eu sei que você sabe que algo está sucedendo. Agora, deixe-me apenas lhe dizer como você está se sentindo, então saberá uma sensação realmente cálida, dócil, um sentimento confortável. Eu estou olhando diretamente para ela. E essa luz âmbar pairando sobre a mulher, e a mulher está sofrendo com uma aflição no estômago. É uma classe de crescimento no estômago. Ela não é daqui. Não, você é de longe daqui. Não é verdade? Isso é correto. Você é de Wisconsin. É isso correto? Certamente, agora você está curada. Sua fé te tem feito sã. Amém. É uma pena que não dá para continuar, né? Mas agora viriam então as outras revelações, as outras curas e as outras demonstrações de que Jesus Cristo realmente é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vamos orar para agradecer o Senhor, não é? Nosso Deus e Pai,
Agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo, ó Pai, porque o Senhor tem sido tão benigno para nós, maravilhoso, nos revelou-se a si mesmo a nós, revelou a sua palavra, nos mostrou a sua mensagem, nos mostrou o seu profeta para nós, ó Pai, e nós estamos agradecidos nesta hora, e nós agora pedimos a bênção do Senhor em favor de todos os que estão conosco, nos acompanhando aqui através desse culto. Abençoa cada um, que o mesmo que estava lá naquele dia possa estar agora e possa curar a cada um que creu, possa libertar a cada um que creu também da mesma maneira, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós voltaremos no nosso próximo culto com mais bênçãos, mais alegria, mais fé cada vez mais, né? Na graça de Deus. E não esqueçam de nos acompanhar todas as terças, quintas, sábados e domingos, e através da plataforma do YouTube, no canal Tabernáculo SBO, e nós publicamos os cultos no horário das 18 horas e 45 minutos, até 17 horas, até 19 horas, você já pode começar a assistir, não é? Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de clicar no gostei e também não esqueçam de se afiliar ao canal, de se inscrever, não é? Deus abençoe a todos. Amém.